Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech, e essa é a série especial Melhores CIOs da Forbes Brasil. Hoje eu recebo o Joel Santiago, CIO da Marfrig para a América do Sul, que está nessa lista de 2024, para falar um pouquinho não só sobre a Marfrig, mas sobre tecnologia, sobre inovação, inteligência artificial e vários outros temas que a gente traz aqui no dia a dia de Forbes Tech. Joel, obrigado pela presença aqui no nosso podcast e parabéns antes de tudo. Muito obrigado, Pacete. Estou muito feliz em estar aqui. É uma satisfação muito grande sair nessa lista, algo que eu nunca imaginei na minha vida e uma repercussão muito grande, coisa que de verdade eu não esperava. Muito obrigado pelo convite de também estar aqui. Tá aqui, ó, o Joel, uma bela foto, tá na nossa capa também. Joel, são quantos anos aqui de trajetória quando a gente fala de tecnologia? Eu não vou. Faz um pouquinho de tempo, né? Estou aí há 30 anos no mercado, comecei bem lá do início, que a gente pode chamar, né? Eu comecei na área de desenvolvimento de sistemas, ainda como um terceiro, né? Que é uma coisa que se pratica muito ainda no mercado. E trabalhei aí desde o comecinho da carreira até chegar ao nível de um CIO regional, né? De uma grande empresa multinacional. 30 anos. 30 30 anos ao anos. todo. Quando a gente fala de tecnologia, pode parecer. Às vezes 30 anos pode parecer pouco, é muito relativo, mas para tecnologia é muito tempo, né? O É muita é coisa. muita coisa, muito tempo, muita transformação, né? Eu até, quando eu converso com meus filhos, eu tenho um filho que está trilhando também a carreira de tecnologia, né? E tem quantos anos? Meu filho tem 21 anos, 21. né? E está há um ano, né? E ele me pergunta muitas coisas, assim, por que eu mudei de ser técnico para correr a carreira de gestão, né? E eu falo que, embora eu ame tecnologia até hoje, chegou um determinado ponto da minha carreira que eu digo que eu fiquei cansado de correr atrás do técnico, de tanto que muda. Toda hora tendo que fazer curso, se atualizar e um monte de coisa para ter esse técnico, o domínio tanto na mão, né? Então eu falei, vou para a gestão, que você não precisa estudar e estar atualizado com todos os temas que cercam aí essa carreira, mas você não precisa pôr a mão na massa definitivamente e ficar tentando fazer os bits e bytes se conversarem, né? Você consegue ser um pouco mais generalista. A pergunta dele é muito interessante e o tema em si é muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Não, eu não digo essa transição, mas adicionar a gestão aqui num trabalho de um profissional de tecnologia abre mais perspectivas. Falando agora desse momento, né? Eu acho que diferente do momento que você fez que você adicionou a gestão, mas abre mais perspectivas. Eu percebo hoje que os profissionais de tecnologia, muitos estão no momento de repensar a carreira, né? Para onde eu vou, é muita transformação, muita mudança. É, faz sentido isso? Adicionar aqui mais possibilidades? Eu acho que faz total sentido, né? Total sentido. Eu acho que a gente forma muitos técnicos, embora a gente sempre está com muitas posições aí em aberto, mas acho que ter esse olhar para conseguir fazer desenvolvimento de pessoas, gestão de atividades, fazer planejamento, é uma coisa que é carente também na área de tecnologia, né? A gente sempre fala muito do técnico específico de IA, de dados, de cyber, mas a gestão também é muito carente, né? Principalmente no que toca a desenvolvimento de pessoas. Eu nunca esqueço, você me fez lembrar agora. Eu entrevistei a presidente da Microsoft, a Tânia, esses dias, e e eu sempre pergunto, né? Na era da inteligência artificial, na era da automatização, o que a gente busca num profissional de tecnologia? E ela trouxe exatamente isso. Olha, eu preciso de profissionais que tenham um olhar do negócio, que tenham um olhar da gestão, que ampliem um pouquinho mais o olhar para além do técnico, porque as complexidades hoje, elas exigem isso de certa forma, né? É exatamente isso, concordo plenamente, né? Tudo se faz através das pessoas, né? Se você não tiver bons líderes, né, indicando o caminho, incentivando e motivando essas pessoas, não adianta ter a tecnologia mais nova, mais da onda, que você não vai chegar a muito lugar. Agora nós temos o inverso, muitos dos C-Levels que nos acompanham, eles estão nesse momento se perguntando, será que eu vou precisar migrar para a tecnologia? O que você diria hoje, e aqui eu estou falando de CEOs, CMOs, CIFOs, obviamente são cadeiras que já aumentaram o tanto de tempo que eles dedicam a entender tecnologia, mas o que você diria para esses outros C-Levels, assim, o que está acontecendo nesse mundo da tecnologia, em termos de, não só no que você falou, né, a velocidade com que tudo muda, mas novos conceitos chegando, inteligência artificial, cibersegurança, que sempre foi um tema agora muito, muito ainda mais relevante. O que você diria para esses profissionais que às vezes ficam um pouco ansiosos? Olha, eu diria que a atualização é frequente, constante das tecnologias
E por conta disso, eu diria que eles precisam também estudar, eles estarem envolvidos, trazer próximo deles pessoas que entendam de tecnologia, mas que consigam falar de tecnologia através do business. Então, eu sempre falo assim, precisa-se de muita atualização das plataformas que existem nas empresas, mas não é uma migração assim por si só. Assim, não é porque todo mundo está falando de inteligência artificial que eu preciso investir em inteligência artificial. A gente tem que investir no que faz sentido para o negócio, e no fim do dia traz ROI para a empresa, né? Eu acho que isso é fundamental para elas ficarem conectadas e não ficarem para trás da concorrência. Teve uma mudança, é interessante o que você traz, porque a gente começa a trabalhar um pouco dessa euforia, né? Assim, não é porque todo mundo tá falando de AI generativa que eu vou ter que alocar o meu investimento nas melhores ferramentas de AI generativa. Acho que tem essa maturidade de entender, primeiro, ao que ela me serve e como que ela impacta o meu negócio também, né? Nesse período, e aí, conversando com muitos profissionais de tecnologia, me parece que mudou até a percepção do board de uma companhia, por exemplo, em relação à tecnologia. Faz sentido isso? Se antes tecnologia era visto talvez só como custo, hoje ela é vista como algo absolutamente estratégico. Mudou muito, assim, o próprio conceito do que a gente está chamando de tecnologia, que por si só já é amplo, mas na forma das companhias lidarem aqui nesse período? Eu acho que isso vem mudando. Eu acho que não está ainda no ponto ideal, mas vem mudando bastante das empresas conseguirem enxergar a tecnologia como uma alavanca de negócios, né? E não como um custo, como você disse. Eu acho que tem algum caminho a andar ainda, principalmente as indústrias mais ligadas à manufatura, que são mais tradicionais, esse tipo de coisa. Mas quando você olha bancos, seguradoras, serviços financeiros no geral, isso de fato é uma realidade. Você até consegue ver em muitas dessas empresas o CIO se alçando a nível de CEO, né? Fazendo a sucessão do CEO. Então, acho que isso confirma que tecnologia não é realmente uma área de back-office, simplesmente. Você mencionou segmentos, né? Financeiros, seguros. Hoje, quando a gente olha para segmentos, qual se destaca em relação até a mesma referência? Hoje você está no ecossistema de alimentos, de proteína. Quando você olha para outros segmentos, além do financeiro, que a gente acaba falando muito, que você olha e fala, olha, esse segmento, do ponto de vista de tecnologia, eu gosto de olhar, eu gosto de ver boas práticas. Tem alguns que se destacam? Olha, tirando o financeiro, que com Ele certeza sempre aparece, acho que está no é o topo primeiro onde do. tem mais investimento, mas eu diria que o setor de farmacêutica e também varejo. Varejo é muito dinâmico, o varejo vem sofrendo muito no país, está tendo que se reinventar. Então, eles dão um show quando a gente fala aí de e-commerce, não consegue se falar de e-commerce sem falar em cibersegurança e fazer umas TI com menos custo também, né? Que é um desafio para a gente, né? Então, eu acho que a gente vem aumentando muito os investimentos em tecnologia, principalmente porque os ativos vêm aumentando muito, os devices vêm aumentando muito e você tem que ter uma camada muito grande de investimentos de cibersegurança em cima disso. Então, os custos de tecnologia eles vêm aumentando demais e a empresa cobra muito isso da gente, né? A gente tem que trazer inovações, tecnologias, como eu disse, tem que no fim do dia trazer ROI para a empresa, mas o custo fixo é grande, né? O varejo que você mencionou é um segmento bastante nervoso em termos de dinâmica, né? De resultado. É muito. Se você perde uma janela ali, é resultado na veia, né? Dinheiro na veia. Exato. Fora que, quando a gente fala de jornada omnichannel do consumidor, muitas plataformas, muitas dinâmicas diferentes. Joel, eu tenho uma curiosidade aqui, e aí você vai descrevendo, conforme você vai respondendo, você já descreve um pouquinho do desafio de um CIO, né, ou de uma CIO. Hoje, isso que você falou, né, de fazer o equilíbrio entre o que é o custo, o ROI, como você se definiria dentro da companhia? O que você traduz hoje no board? Assim, o que você precisa levar de informação para ou convencer ou mostrar que, olha, aqui, por esse caminho, a gente precisou ampliar o investimento, aqui a gente mudou o tipo de investimento. Em outras palavras, qual que é o teu papel hoje como CIO dentro de uma companhia tão grande? Olha, pergunta difícil, mas vamos lá. O que São... já. A pergunta é difícil porque já expressa um pouquinho do desafio, né? Exatamente. Mas vamos lá, eu acho que hoje eu tenho que agir como um habilitador junto a meus pares, eh, mostrando principalmente através dos dados que as decisões são melhores tomadas quando a gente está explorando no máximo os dados que a gente tem, tanto os internos quanto os externos, como a gente estrutura isso
e acaba traduzindo isso para produto dentro da empresa, né? Produto que eu digo, não um produto final, mas assim, um ativo da companhia que você pode conseguir investir e melhorar os índices da empresa, sejam eles qual forem, né? De produtividade, de qualidade, de engajamento das pessoas, né? E isso é uma coisa que se constrói, não ateio sozinha, eu não acredito nisso, eu sempre estou criando muita aliança com meus pares, né? Praticamente todos eles, sem exceção, o cara do RH, o cara do comercial, o cara do PCP e assim por diante, né? Então, sempre tem oportunidade da gente estar repensando os processos da empresa, incluindo tecnologia neles, para eles se tornarem mais efetivos. Quando você fala de incluir tecnologia, eu acho que aqui também talvez a pergunta de milhões, né? A inclusão de tecnologia, ela precisa obedecer a qual critério? Porque a tecnologia, o investimento em tecnologia, ele é contínuo, né? Sim. Dadas as atualizações, dado o número de ferramentas que a gente tem. Quando você fala em incluir em tecnologia aqui, onde você baseia essa decisão? Você já deu um pouco dessa resposta, né? Talvez olhando para trazer um produto, mudar um processo, mas o que determina hoje incluir uma tecnologia? Me chama a atenção essa expressão. Olha, fazer vamos chamar assim, a transformação digital de alguma área, para mim está muito, muito ligado com o retorno de investimento mesmo, né? E aumento de produtividade no que você tá fazendo. Eu não sei se eu consigo dizer com outras palavras, né? Mas assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de processo. Então, quem gosta de processo gosta de melhoria contínua. Então, quando eu falo em incluir tecnologia, é quando você pensa na melhoria contínua, o que tem de mais novo para fazer isso aqui que eu sempre fiz desse jeito e me levou até um grau de sucesso, mas que eu posso melhorar, me manter à frente dos meus concorrentes, né? Então, acho que é mais por aí. Tem uma. E de novo, o ROI aparece sempre aqui, né? Acho que a palavra-chave aqui é retorno de investimento. Tem que estar muito bem calculado isso aqui, né? As métricas aqui, elas Eu, falam muito, eu, né? eu trabalho hoje, então falando um pouquinho de Marfrig, né? Trabalho hoje numa empresa enorme, muito grande, mas que tem margens muito pequenas. Então tem que se tomar muito cuidado onde a gente investe o dinheiro, muito cuidado mesmo, né? Acho que a palavra de ordem é essa, né? Você vai fazer esse investimento para fazer o quê? Para trazer o quê de retorno para a empresa? Não que necessariamente precisa ser a curto prazo, pode ser a longo, a médio prazo, mas a gente tem que provar sempre que a gente está fazendo aquilo não por uma aventura, por um modismo, mas que realmente a gente acredita que aquilo vai trazer um retorno positivo para a empresa. Aqui tem um aspecto interessante que você traz o perfil da tua indústria, né? Margens pequenas. E no exercício aqui do investimento em tecnologia, quase respondendo a outra pergunta também. A margem pequena, ela acaba, é claro, ela traz vários desafios, mas ela acaba exigindo da tecnologia sempre maneiras de pensar eficiência aqui, né? Ou seja, eu tô no limite às vezes, mas eu tenho que olhar como que eu posso reduzir esse limite de certa forma. Faz sentido? Ou seja, uma margem menor, ela exige bastante da tecnologia também. Exatamente. A gente gasta muito tempo pensando em estratégia, pensando aonde a gente vai alocar os nossos investimentos, aonde a gente tem oportunidade de fazer mais com menos. É, quem me conhece no mercado, eu não sou muito fiel a muita marca de software, porque às vezes o cara que lançou alguma coisa hoje é muito bom, mas normalmente o que é bom e é novo é caro. Então estou sempre reavaliando para ver se eu não tenho oportunidade de trocar aquilo por alguma coisa que me entregue algo similar com um custo menor. E às vezes nessa diferença entre uma troca de uma tecnologia, uma troca de um software, você consegue arranjar verba para fazer investimento em uma inovação, né? Sem ter que ir lá bater na porta do chefe e pedir mais dinheiro. Esse processo é interessante isso, né? Você tem um perfil que acaba tendo, em outras palavras, você depende muito também do parceiro que está na outra ponta de tecnologia. Aliás, dos parceiros que são muitos, né? Esse processo que você falou de às vezes fazer uma troca, ele não é simples também, né? Ainda que você busque uma mudança visando eficiência, tem que ter muita resiliência, muito cuidado, porque é um processo que ele demanda muita energia também da empresa, né? Demanda muita energia, muito planejamento e, como você bem disse, a gente tem que tomar muito cuidado para manter a continuidade dos negócios, né? Tem que fazer essas trocas de forma sutil para que a empresa não receba esse impacto, né, da troca, né? E, obviamente, quando a gente fala de fazer essas trocas por algo que tem um custo mais aceitável, vamos dizer assim, a gente tem que ver também o custo da mudança, né? Então,
Normalmente você vai passar por treinamentos, mudança de cultura e esse tipo de coisa para você fazer essa substituição. Realmente não é simples. Uma dúvida, aqui é uma curiosidade relacionada muito, você mencionou os softwares, mas aqui falando de parceiros de tecnologia como um todo, e aí, aproveitando até uma perspectiva do tempo que você tem de carreira, a gente tem muitas empresas que são multinacionais estrangeiras, de certa forma a maioria, mas o Brasil como, desenvolvedor de tecnologia, ele evoluiu. Hoje a gente consegue, eu sei que é muito, a gente está falando de muitos casos aqui, mas hoje a gente consegue em determinadas pontas do processo ter empresas brasileiras, seja de consultoria barra tecnologia, seja de software que tem excelência, ou seja, a gente passa a ter opção também aqui no Brasil, nesse tempo que você tem de tecnologia? Eu acho que sim, as empresas brasileiras amadureceram muito. Eu tenho no meu portfólio hoje de parceiros de negócio muitas empresas genuinamente brasileiras e que mandam muito bem no que fazem. E aí eu estou falando desde empresa de consultoria de desenvolvimento de software, de cibersegurança, de e-commerce. Eu acho que quase todos as vertentes de tecnologia têm pelo menos um ou dois players aí grandes, genuinamente brasileiros, que atendem a gente muito bem mesmo. Eu acho que quando a gente fala de software, né, falando mais especialmente o software mais tradicional, empacotado, aí a coisa fica Restringe um pouquinho um mais, né? pouco mais difícil, até pela necessidade de investimento que é muito grande, né? Mas ainda assim a gente ainda tem alguma coisa, não tanto quanto consultorias, mas softwares também, você tem softwares brasileiros bons. Falando ainda sobre Marfrig, e aí eu acho que você deixou muito claro a questão da margem aqui, eu acho uma característica do negócio. A os rumos que a indústria está tomando como um todo, quando a gente fala de sustentabilidade, de rastreamento, né, a maneira como essa indústria já mudou e como ela vem mudando, o que que isso exige também de você, do ponto de vista de tecnologia? De adicionar novas tecnologias. Talvez hoje você fala de blockchain, o que era imaginável há 10 anos, por exemplo, né? Me conta um pouquinho sobre isso, o caminho que essa indústria está tomando, de se reinventar e também de buscar novas práticas, o que que muda do ponto de vista de tecnologia? E como que você vira um aliado nesse sentido? Olha, falando nesse tema, eu acho assim um dos maiores parceiros, um dos principais parceiros que eu tenho hoje dentro da Marfrig é o nosso diretor de sustentabilidade. E essa é uma das áreas que eu tive a grata surpresa, depois de ingressar na Marfrig, de conhecer e conseguir aprender a cada dia, né? Então, como você bem disse, hoje a gente tem que fazer rastreabilidade de toda a nossa matéria-prima, né? Que é gado, né? Desde de onde se nasce o gado, onde ele é criado, onde ele é engordado, até a prateleira do supermercado. Então, nas minhas experiências anteriores em mercado financeiro, a gente falava de blockchain para garantir laço de dinheiro, eh, saber a origem de uma apólice de seguro, esse tipo de coisa. Era coisa muito mais imaterial. Hoje, a Aqui é o aplicabilidade blockchain aplicado à economia real, mais real a impossível, né? economia real. Então, tudo que a gente faz tem um alto grau de rastreabilidade. Então, desde a matéria-prima, mas também do produto acabado, né? Como a gente trabalha com alimentos, tem sempre aquela questão de se, por uma eventualidade, você tiver uma contaminação em algum lote de produto, você tem que saber de onde veio e principalmente para onde foi esse produto, para você fazer um recall. Todo mundo fala de recall de carro, mas alimento também tem recall, né? Se você tem algum problema, você tem que saber onde você distribuiu aquilo e retomar tudo. E aqui a velocidade para você identificar e tomar uma ação, ela é crucial, né? Tem que ser muito rápido, isso tem que funcionar muito bem, né? Sabendo que a Marfrig exporta seus produtos praticamente para o mundo inteiro, então a nossa responsabilidade é igualmente grande. Tem muita diferença, obviamente tem, mas o que que você viria de pontos em comum? Um outro segmento que você trabalhou foi o segmento de seguros, né? É um segmento que a gente sempre, quem é leigo, sempre diz, nossa, mas é um segmento difícil, né? Ele é muito regulado, ele é complexo. Você vê muitas diferenças e semelhanças quando você compara hoje? Eu acho que você já deu algumas aqui, na economia, a gente tá falando do gado, a gente tá falando de, mas outros pontos que você faz essa analogia, assim, que era pontos de diferença, mas pontos em comum também entre seguros e proteína animal, por exemplo. Olha, diferente, tudo. É, Assustou é, muito a transição quando você fez? muito, foi uma surpresa quando eu fui para a Marfrig. Eu nunca tinha imaginado trabalhar numa indústria, de fato, né? Eu brinco quando me entrevistaram para assumir essa posição na Marfrig.
eu havia dito, falei, olha, será que eu sou mesmo a pessoa correta? Porque assim, olha, eu nunca trabalhei com logística. Seguradora não tem estoque, não tem fábrica, não tem produto físico, né? A gente vende promessa, né? Mas me falaram que sim, que os atributos que eu tinha de tecnologia era o que era importante e que para aprender do business tinha mais de 30 mil funcionários lá que podiam me ensinar e que conheciam muito, né? Isso vem acontecendo até hoje, todo dia eu consigo aprender muito, muito mesmo, né? Acho que, voltando só à sua questão anterior, a gente estava falando de inovação, de como a tecnologia consegue colaborar. Tem um exemplo que a gente está fazendo agora, uma POC, né? Uma prova de conceito, de inteligência artificial aplicada à imagem para reconhecer o nível de gordura que tem uma peça de carne, o que a gente chama de acabamento de carne. Então, são coisas que eu jamais imaginei que ia estar envolvido. Então, quando você vai ver o projeto de pé, passando uma peça de carne, você tira diversas fotos de vários ângulos, a IA consegue aprender com aquilo, e depois a nossa ideia é que ela faça com mais qualidade e mais rápido, porque hoje o processo é feito de forma manual, tem uma pessoa que é treinada para olhar visualmente, ficar olhando lá para saber se aquilo tem classificação 1, 2 ou 3. Então, tem projetos bem, bem interessantes. De novo, me fazem brilhar o olho porque eu estou aprendendo muito. Teu filho, essa pergunta ele não fez, né? O pai, por que você mudou de sinistro pra carne? Ele já fez essa pergunta ou não? Não, mas acho que ele sabe, porque eu mudei com uma promoção, então foi algo de verdade bem relacionado com o financeiro, né? A parte financeira, mas também porque eu já estava há muito tempo, né? Eu sempre gosto de falar muito que eu estou tendo a oportunidade de aprender muito onde eu estou. E quando você fica, né? Eu ficaram 24 anos na indústria de seguros. Bastante coisa de Então já 30 fica mais anos. difícil, não que você saiba tudo, mas acho que você não consegue mais extrair tanta coisa, né? Parece que tudo é mais do mesmo, mais do mesmo. Quando você cai para um outro mercado que você tem que aprender tudo, fala tecnologia, eu sei, mas como eu disse, a tecnologia sem estar aliada com o business, cara, não é nada, né? Então eu tinha que aprender o business. E eu gosto muito disso. Eu estou há 5 anos hoje nessa posição e continuo aprendendo. Todo dia tem coisa nova para eu aprender. Isso é muito bacana. Esse exemplo que você deu é bem legal da sua contratação também, porque às vezes pode espantar, né? Nossa, mas eu não tenho nada. A pergunta que você fez, né? O meu perfil, a indústria que eu tô hoje não tem nada a ver, mas isso mostra também um pouco da busca das empresas em trazer eu diria, um frescor de certa Exatamente, um forma, olhar né? diferente, uma É. oxigenação. E não necessariamente é isso. Sobre o meu negócio aqui, você tem a possibilidade de aprender no dia a dia. É muito Isso legal isso. conecta um pouco com o que a gente falou no começo da conversa, né? Então, o setor financeiro, ele tem muito essa visão de ter a tecnologia mais avançada, de conseguir experimentar as inovações um pouco antes. Então, quando os outros setores olham normalmente e querem essa transformação na tecnologia, normalmente eles vão buscar gente desse mercado que vamos dizer de tecnologia mais desenvolvido, né? Isso vale, inclusive, como acho que agora sim, os profissionais de tecnologia, dos C-levels de tecnologia que estão nos acompanhando, essa é uma dinâmica, tá aqui, né, materializado no geral, mas é uma dinâmica muito comum, né, de você buscar repertórios diferentes, justamente porque eu preciso buscar caminhos diferentes. Só fechar esse exemplo que você deu do uso de AI para identificar o nível de gordura numa peça de carne, por exemplo. Os projetos, eles vêm de várias áreas, né? Então, assim, área de pesquisa, área de inovação, até do marketing. É isso mesmo. No caso de vocês, você acaba suportando projetos que vão surgindo em várias áreas distintas. Esse exemplo da AI para peça de carne, por exemplo. É isso mesmo, é muito diversificado. A gente antigamente chamava de clientes internos, né? Eu não sei Sim. se usa essa expressão, eu acho que não. Mas as origens das demandas, elas são diversas dentro da companhia. São das mais diversas. De verdade, eu acho isso muito saudável. Eu não gosto do modelo de estrutura onde a inovação tem que partir da área de tecnologia ou da área de inovação única e exclusivamente, né? Eu acho que todo mundo tem a capacidade de pensar, de repensar seus processos, de olhar o que está acontecendo de melhor na sua área de atuação no mundo e propor coisas, né? Então, eu acho que daí, como você bem disse, fazendo a parceria certa com a área de negócios, mais a área de tecnologia, muitas vezes também a área de inovação, a gente tem uma área de inovação grande na Marfrig, isso funciona muito bem, né? Funciona muito bem. Somam-se as peças e a gente consegue fazer grandes projetos. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, sim, vem de tudo quanto é lado, inclusive da TI. Inclusive da Inclusive TI. da TI. Isso também é Né? um A TI não ponto. faz projetos só para a TI, ela pensa e apresenta projetos também para melhorar alguma outra área que não
necessariamente a TI. Joel, o resumo, eu vou partir para 2 temas específicos, mas o resumo dessa conversa é o seguinte: além de entender de tecnologia, agora você entende muito de carne. O que é um ativo muito importante Tô para a vida, tentando. né? É um ativo importante para a vida. Depois eu quero umas dicas. Querido, vamos falar de cibersegurança. Eu vou terminar com inteligência artificial, mas eu queria falar sobre cibersegurança. É um outro conceito também, que ele tá aí há muito tempo, e ele também ele conversa muito com isso, né? Ora, ele foi visto como custo, hoje já é visto de uma outra maneira, mas cibersegurança, sempre que eu entrevisto um CEO especificamente, ou uma CEO, o tema ele tá na agenda. Tá na agenda de uma forma assim, não é porque eu tenho que pensar na proteção da minha empresa, não. Até, às vezes, como diferencial para o próprio consumidor, quando a gente está falando de empresa B2C. Por que cibersegurança hoje se tornou, para além de uma conversa técnica, ela virou uma conversa de negócios, de gestão? Sim, isso me chama muita atenção. Quanto que hoje, por mais que AI esteja em alta, cibersegurança é um tema que ele tá em todas as conversas de C-levels. Eu acho que a grande transição de cibersegurança ser visto como um custo para ser de verdade uma preocupação dos C-levels é a proximidade com que os ataques começaram a acontecer, né? Eu, nas minhas 2 últimas experiências, inclusive essa, eu vejo que tem uma cobrança, uma preocupação muito maior quando acontece algum incidente em alguma indústria muito próxima a você, né? Do seu ramo, o seu concorrente, Ou né? seja, assusta. Assusta demais, daí as pessoas começam a entender que aquilo não é brinquedo, né? Então, de novo, vou falar, eu vim da área financeira e vim para a indústria. E quando eu comecei a me preocupar, não me preocupar, comecei a agir na empresa que eu tô para estruturar a área de segurança, colocar mais investimentos, eu ouvia muito coisas do tipo assim, não, você veio do ramo financeiro, aqui na indústria isso não acontece, isso é coisa de banco, de seguradora. E eu sempre falava, não, não é. Vocês acham que é, mas não é. Isso tá para todo mundo que tem seus ativos informatizados, como diria meu pai. É, isso é sim um perigo real e pode levar muito dinheiro da empresa, pode interromper todas as operações, né? Eu trabalho numa indústria agora que ela tem o uso de mão de obra muito intenso. A Marfrig tem mais de quase 30 mil funcionários, é muita gente, muita gente. A proporção que a gente tem entre quantidade de funcionários e quantidade de funcionários informatizados é imensa. Então, a gente tem 30 mil funcionários para 5 mil contas de AD, mais ou menos. É muito pouco, muito pouco. Porque a maioria das pessoas está em chão de fábrica. Está em chão de fábrica, mas ainda assim o trabalho deles está todo dependendo da sistematização que a gente tem no chão de fábrica. Então, qualquer coisa que para, um sistema que para na indústria, por defeito ou por um problema de cyber que a gente está falando, é muito dinheiro que está lá pendurado, as carcaças de carne, produto perecível, que não pode parar. Não pode parar, né? E para quem é do ramo sabe, quando a gente tem um incidente desse de segurança, a retomada é muito difícil. Por mais investimentos que você faça, a gente vê isso direto no noticiário, a gente teve aí hospitais, clínicas, laboratórios que foram invadidos e demoraram mais de uma semana para voltar. Então, quando começa a se calcular o prejuízo, né, o impacto financeiro e de reputação que isso pode ter nas empresas, isso não tem como não ser estratégico. E aí volta nessa característica da margem que você falou, numa indústria que tem essa característica, o impacto é muito grande, né? Porque ele não é um impacto só de tempo, né? Ele desajusta toda a sua dinâmica ali, que muitas vezes precisa ficar muito bem alinhada. É isso que a gente falou quando a gente fala de blockchain, quando a gente fala do rastreamento, essa dinâmica de adicionar mais informações num processo, e aí, mesmo que seja né, a gente está falando de frigoríficos e tal, mas a gente está falando de muita informação que foi sendo adicionada, muito conhecimento aqui. Isso torna uma empresa mais vulnerável? Eu estou dando um exemplo aqui, mas para qualquer companhia, quando você tem mais dados, mais informação, isso te torna mais vulnerável ou não necessariamente? Assim, a cabeça de que quem tá buscando atacar, ela tá em outra esfera. Não sei se ficou claro, mas... Não, ficou claro sim. Eu acho que não necessariamente a quantidade de dados te deixa mais vulnerável ou mais na mira dos cybercriminosos. Eu acho que tem algumas coisas, como por exemplo, exposição. Né? Então, apesar que eu tô hoje, capital aberto, tá toda hora na mídia e tal, isso
te torna como um troféu, né? Se alguém conseguir entrar lá, olha, eu entrei numa grande empresa e tirei muita coisa. Agora, o que coloca bastante a gente também numa posição, eu acho que mais frágil, mas é algo inevitável, é a quantidade de conexões externas que você tem que acabar fazendo, né? Então, quando a gente fala de toda essa camada de inovações, esse complexo muito grande de parceiros que você tem que formar para fazer projetos. Antes você entrava lá, chamava uma empresa só e falava, vamos fazer um projetinho aqui, era você, a empresa e acabou. Hoje você vai fazer um projeto como esse que eu te falei de inteligência artificial. São 4, 5, 6 empresas que estão trabalhando junto naquilo, mais dado que vai para a nuvem A, que vai para a nuvem B, mais o teu data center. Então, eu acho que não é a quantidade de dados, mas onde o dado está. E começa a se espalhar tanto o dado quanto os parceiros de negócio. Então, começam a ser muitas pontas que você tem que fechar e garantir a segurança disso, né? Você me fez lembrar de um termo que ficou bastante, foi bastante usado, ainda é bastante usado, que é inovação aberta. Para nós jornalistas é um termo lindo, né? Na teoria, inovação aberta. Mas só o exemplo que você deu, na prática, inovação aberta, é claro, ela tem todos os impactos positivos de cocriação e tal, mas ela é isso, né? Quando você vai adicionando novos ecossistemas, novos parceiros, você vai aumentando a vulnerabilidade aqui também, né? Exatamente isso. Quanto maior o número de players, mais exposto você tá. Ou seja, é indissociável. Inovação tem que estar muito associada por cibersegurança. Por isso que às vezes pode fazer muito sentido o que eu falei inicialmente, né? Do CEO. A maioria desses C-levels que eu comentei também tá com o drive ali de transformação digital, inovação, sendo pressionado. Muito, muito interessante. Joel, eu vou terminar com inteligência artificial e tô terminando de propósito, obviamente, por ser um tema que tá em alta. Eu acho que você deve ter falado. Você deve ser questionado sobre AI quase todo momento. Inteligência artificial, acho que você já deu um exemplo muito interessante. Diferenciar aqui hoje inteligência artificial preditiva, que a gente já utiliza há muito tempo, a inteligência artificial generativa, que talvez faça com que o tema esteja mais aquecido agora. Primeiro, como que você enxerga esse assunto do ponto de vista de baixar a euforia, identificar como eu posso usar, ou se eu devo usar ou não, mas mais do que isso, o que essa tecnologia representa para o futuro das empresas? Eu acho que é uma forma inevitável das empresas melhorarem a produtividade de tudo que elas fazem. Então, falando primeiramente dos copilotos, né, que estão muito em moda, tem copiloto sendo lançado de tudo quanto é jeito, por tudo quanto é empresa, e a maioria deles realmente traz uma aceleração muito grande, seja para desenvolvimento de sistemas, seja para cibersegurança, seja como assistente pessoal. Isso eu acho que é inevitável, né? Eu acho que o pulo do gato aí está em você ter uma boa governança em cima disso. Em algum trecho da entrevista na Forbes, eu falei ainda sobre uma das minhas principais preocupações em cima de IA era a segurança, né? Porque as demandas de IA vêm de todos os lugares da empresa. E às vezes vem já pronto, né? Olha, eu fui na internet, busquei e achei um copiloto para fazer tal coisa. Eu já baixei aqui na minha máquina, eu tentei baixar na minha máquina para fazer um pilotinho e começar a fazer meu trabalho melhor. E pouca gente quer saber para onde está indo o dado, como esse dado está saindo da empresa, se você está colocando dado confidencial, se não está, como você está plugando as bases de dados da empresa, se está indo para lá informações estratégicas ou não, né? Então isso é uma grande preocupação. Eu diria que antes de fazer qualquer projeto de IA, você deveria pensar muito na governança disso, né? Isso sem falar dos direitos de propriedade, né? De conteúdo, privacidade e todos os temas que estão relacionados aí ao compliance disso, né? Cara, legal. A tua resposta, é claro, ela parece outras respostas, mas ela tem um frescor a tua resposta, porque poucos ainda associam totalmente com a segurança. Eu nunca me esqueço, em 2022, logo que a gente começou a falar de AI generativa por causa do ChatGPT e outros, tinha uma discussão, nossa, mas tal empresa regulou o uso por parte dos funcionários do ChatGPT ou de outras AI generativas, e no começo tinha uma crítica até, nossa, mas por quê? Por que proibir? E faz muito sentido, né? Se você atua, eu vou dar um exemplo do que a gente falou aqui dos bancos. Se você atua no banco
Você está usando uma ferramenta dessa com uma ingenuidade, com um simples PPT para apresentar um número, você tá informando números que são sigilosos ali, né? Esse é um exemplo muito superficial, a gente tem vários outros aqui. Então, a inteligência artificial, ela sempre traz uma discussão dos dois lados, né? Eu tenho um lado de que ela pode potencializar muita coisa, mas quem está treinando esse dado? Para onde está indo esse dado? Isso é um desafio constante na cadeira que eu ocupo. E o engraçado é que às vezes você parece que é contra, né? Porque você não precisa incentivar a empresa para usar IA, né? Os usuários finais, eles já buscam a tecnologia para falar, cara, fui tentar colocar tal programa, não está habilitado ou não tem no meu portfólio. Então eles querem por si só. E às vezes você fala, espera, deixa eu analisar, me conta aqui como você vai usar, vamos escrever uma política sobre isso. E eu já ouvi coisas do tipo, nossa, você é o cara de tecnologia que cuida de inovação, você deveria estar promovendo isso, você está, de certa forma, me colocando barreiras. Que né? bom que você é calmo, né, Joel? Mas às vezes você tem que fazer esse papel, precisa, né? Alguém precisa fazer esse papel. Isso acho que é bem importante, né? É bem preocupante o uso da IA sem nenhuma política, sem nenhum controle. E isso é a governança que você falou, né? De novo, assim, todas as empresas sérias que estão falando de AI hoje colocam governança no topo ali, porque é isso. Não é bagunça, né? A gente volta ao ponto que você falou, independentemente do segmento, a gente está lidando com informações, a gente está lidando com negócios, a gente está lidando com resultados. O desafio é grande aqui. Joel, eu queria super te agradecer. Eu tenho só uma última perguntinha desses 30 anos de experiência. A gente falou agora de AI generativa. Teve outro conceito de tecnologia que você diria, olha, essa tecnologia, do tempo que eu tenho de carreira, ela transformou a nossa vida? Se algum conceito específico, seja cloud, seja nesse tempo todo, um tipo de tecnologia que, olha, isso aqui transformou tudo que a gente tinha até então. Boa pergunta, Pacete. Mas vamos lá. 30 anos é muito tempo, mas assim, eu consegui acompanhar muito de perto o que a gente chama hoje de ciência de dados, né? Então, começar a trabalhar com dado estruturado, o que hoje todo mundo fala de tomar decisão em cima de dados, há pouco tempo atrás não era assim, né? A gente tinha nos boards ainda, no C-level, muita decisão sendo tomada pelo conhecimento individual de cada um dos membros, pela vivência de cada um deles, né? Então, eu acho que a transformação do dado, para mim, foi a principal que eu passei aí nesse meu tempo de carreira, né? Estruturar o dado. Obviamente, a inteligência artificial está vindo coroar isso, né? Vem em cima de um dado bem estruturado. Sem dado estruturado, você não tem IA, né? Mas eu diria que essa fase anterior, para mim, foi transformacional. Para mim não, para a indústria. Joel, muito obrigado. O cara que era mais técnico foi para gestão, o cara que estava ali na indústria de seguros e foi agora para a indústria de proteína animal, alimentos, e provavelmente vai fazer muitas mudanças aí, porque não é inquieto. Obrigado pelo papo. Parabéns de novo por estar nessa lista aqui. A gente sabe que a relevância que ela tem e o quanto que ela coroa também toda essa trajetória, querido. Obrigado mesmo. E obrigado por estar aqui. Obrigado você, Pacete. Uma satisfação estar aqui. E muito obrigado. E muito obrigado também pela lista dos 10 CIOs. Muito obrigado. Parabéns, viu? Valeu. E aí, um belo exemplo pro filho, né? Já nivelou por cima. Pessoal, esse foi um episódio da série especial Melhores CIOs da Forbes Brasil. Eu conversei com o Joel Santiago, CIO da Marfrig para América do Sul. E a gente se encontra no próximo episódio. Muito obrigado.